Muito bem, pessoal, estamos começando a nossa live de domingo. Live da Alecache, Escola de Magia. Vamos ver se está tudo bem aí. Se o som está legal, se a imagem está legal. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver se está tudo direitinho. Olá, Jacira, Oxalá abençoe, seja bem-vinda. Olá, Cláudio Coura, boa noite, Oxalá abençoe. Estamos começando aí YouTube, Instagram e Facebook. A live da Alecache, Escola de Magia. Vamos que vamos. Boa noite, Maria Teixeira. Oxalá abençoe. Som e imagem estão ótimos. Obrigado, Jacira. Obrigado. Ok. Então vamos ver aqui. Kátia do Fona de Oxum, boa noite, Oxalá abençoe. Seja bem-vinda. Salve Washington, salve Walter. Ok, o Santin. O Cheque Botó. Boa noite, Marcos Pinto. Salve Didão Conceição. Oxalá abençoe Walter, som, imagem tá ok. Maravilha, então. Beleza. Espero que esteja tudo bem também no Facebook e no Instagram. Espero que também esteja tudo bem aí, a imagem e o som. Oxalá abençoe Carlos Magno, seja bem-vindo. Boa noite, Marília, Oxalá abençoe. Seja bem-vinda, boa noite. Ok. Fez, está tudo bem? Então tá. Então tá, maravilha. Deixa eu só acertar aqui a altura aqui, né? Para mais ficar melhor, né? Deixa eu acertar aqui, Instagram, que aí dá para ver assim mais de frente, dá para ler melhor. Ok, vamos lá. Boa noite, Rony, seja bem-vindo. Colofel Lorum, axé. Boa noite, Angélica. Verônica, tá tudo bem com a imagem e tal? Então, maravilha. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá legal. Então, estamos começando a nossa live de domingo, né? Uma live mais longa, onde a gente bate um papo, troca uma ideia. Estamos em pleno lançamento da turma A Riqueza de Fá, e hoje vamos conversar mais um pouco sobre isso. As inscrições para o curso A Riqueza de Fá se encerram terça-feira, então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso hoje e respondendo também perguntas e comentários. Teve até uma pergunta aqui da live de ontem, que a gente vai comentar hoje aqui, tá? Mas vamos começar, então. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, tá? Muito bem. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Oliveira, sou conhecido internacionalmente como Babalaô, Luô, Luiz Carlos de Oxalá. Fui iniciado na Umbanda aos 6 meses de idade e, desde já muito jovem, exerço uma liderança espiritual. Sou iniciado no Orixá Obatalá e em vários cultos urubais. Sou o único Babalaô reconhecido pela International Ifá Foundation nos Estados Unidos. Quem sabe, a maior instituição de Ifá no mundo.
Também sou magista, professor e praticante, particularmente dos sistemas de magia, da magia egípcia antiga, da Cabala hebraica, nos sistemas modernos da magia do caos e o sistema de Franz Bardon. Também sou uma pessoa associada ao mundo das artes, da cultura e da literatura. Sou músico, artista plástico, escritor. No meio artístico, sou conhecido como Lula Oliveira. Nós temos a nossa Lecaixa Escola de Magia, nossa escola templo de magia no Rio de Janeiro, atualmente administrada pela Yanifá Marinalva de Oxalá. Eu estou falando aqui de Lisboa, Portugal, e aqui na Europa atendemos nossos clientes e filhos de santo com a Lafique Mentoria, Esoterismo e Magia. Também temos a nossa International IFA Academy, nossa Academia Internacional de IFA, que desenvolve várias atividades culturais, como cursos profissionalizantes e espirituais, entre eles o curso A Riqueza de IFA, que estamos com as inscrições abertas para a nossa terceira turma. Portanto, nesse período, estamos falando muito sobre IFA ancestral, todas as diferenças, qualidades e vantagens da chance de você poder aprender o IFA ancestral. Estamos respondendo perguntas da galera que está mandando pergunta quando vê nossos comentários online ou dos nossos grupos de WhatsApp do curso A Riqueza de IFA. Temos centenas de pessoas inscritas nos nossos grupos de WhatsApp do curso A Riqueza de IFA, e muitas pessoas fazem perguntas por lá, outras também estão fazendo perguntas aqui ao vivo, diretamente nas nossas mídias sociais. Como temos aqui de ontem, uma pergunta do Santi, tá? Que eu vou comentar. E também temos aqui pergunta do Carlos Magno, do pessoal que já está fazendo os seus comentários e suas perguntas. Axé. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Maravilha, então. Oxalá abençoe, Valira. Seja bem-vinda, Axé. Estão conferindo aqui para ver se está tudo certinho. Parece que está. Ok. Né? Então, muito bem. O título da live de hoje, IFA e a Arte da Guerra, vem de uma pergunta que, na realidade, foram várias perguntas, mas que estavam associadas ao mesmo tema. Houve um zelador do Ogum que perguntou qual era a visão da relação de Ogum no culto ao Ifá ancestral. Essa foi uma pergunta. Uma outra pergunta estava falando sobre a questão das questões das demandas, né? Das demandas. O termo que a pessoa usou foi esse. Como o Ifá ancestral vê essa questão de demanda, né? E uma terceira pessoa perguntou se no curso A Riqueza de Ifá eu ensino os akoxé ou as Ogum de guerra, de destruição, esse tipo de coisa. Ou se esse assunto era velado, né? Se era fechado. E outras pessoas perguntando sobre essas questões de magia, de feitiço e tal. Então, por isso que o nome da live de hoje é Ifá e a Arte da Guerra. E eu vou procurar esclarecer com muita calma, com informações seguras e claras, como o Ifá ancestral vê todas essas questões. Tá? Muito bem, deixa eu ver aqui o pessoal chegando. Oxalá abençoe, Fátima Carvalho, seja bem-vinda. Raquel Roberto, seja bem-vinda. O Carlos Magno, Babá, no curso também aprendemos sobre Idé e Elequé? Sim, sim. Eu vou comentar, né? Vou responder tudo direitinho, com calma aqui.
Deixa eu só terminar de fazer algumas saudações, pessoal chegando. Boa noite, Dulcina. Boa noite, Sérgio Alves. Antônio Jorge. Bochicheg Boató, Motumbalaxé. Boa noite, Sérgio Alves. Axé, Agboató. Assurei Uriofum, deixa eu ver aqui. Tem bastante gente aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Agora onde aqui? No Face. Oxalá abençoe Valira. Oxalá abençoe Jorge Adriano. Brumilau Agbeu, Axé, Tarley DJ. Assurei Uriofum. Axé, vamos lá. O Marcos Pinto também está falando. Se o senhor pode falar um pouco sobre Onifá. Ok. Oxalá abençoe, Eugênia, seja bem-vinda. Maravilha. Podemos começar, então, esse nosso bate-papo da noite de hoje. Já tem algumas perguntas aqui do pessoal daqui, das mídias sociais, e tem esses comentários que foram feitos durante a semana relacionados a esses temas. Por isso, o nome da live se chama Ifá e a Arte da Guerra. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, é um assunto interessante e é um assunto importante dentro do curso A Riqueza de Ifá. E vocês vão entender por que isso é importante. Primeiramente, a gente precisa entender que o Ifá ancestral, como filosofia de vida, como uma disciplina espiritual, possui uma combinação de códigos que se chama Ofu e Ossa. Ofu significa toda a expansão, o fogo, o sol, tá? O que seria, na tradição chinesa, o Yang, né? Então, mais conhecido, a visão chinesa, né? Yin e Yang, expansão e contração. No Ifá também existe o Ofu e o Ossa, a expansão e a contração. E o Ifá entende, através desse código binário, que todo o ciclo da vida ele se baseia como se fosse uma respiração. A natureza expande e contrai. Então, ela se expande, que é a força Ofu, e ela contrai, que é a força Ossa. E que o equilíbrio do universo e da natureza está nessa pulsação de expansão e contração. Essa é bem a visão de Ifá mesmo, do Ifá ancestral, porque entende que, assim como as batidas do coração, tá? O coração na alma física, que se chama Ara, ele se chama Okan, e ele rege a individualidade, a particularidade, o gosto e a preferência de um indivíduo. Então, no Ifá ancestral, nós temos 4 almas, uma delas o corpo físico. E no corpo físico, o coração e o estômago são muito importantes. Mas o coração, ele chama atenção por esse pulsar, né? Expande e contrai, expande e contrai. Então, se entende que todo o equilíbrio do universo é Ofu, expansão, e Ossa, contração. Então, o Ifá ancestral não tem um conceito de discriminação ou de preconceito contra a expansão ou contra a contração. O Ifá ancestral entende que a vida é feita de ciclos que se expandem e que se contraem. E que, nas relações das forças da natureza, é natural que, em algum momento, uma força se sobressaia sobre a outra e que esse jogo vire. Então, o jogo entre os elementos, água, terra, fogo e ar, esse ciclo dos elementos
que se sobrepõem uns aos outros, é o ciclo da natureza, é a grande magia do Ifá ancestral. Por isso se entende que dentro de um ciclo, quando o leão come a zebra, esse é um ciclo natural de expansão do leão, em que a zebra vive um momento de contração, Ofu e Ossa. Por sua vez, quando o leão está velho, doente, e as hienas se sobrepõem a ele, o ciclo de expansão e contração retornou. E o ciclo entre os seres humanos e as pessoas também possui esses ciclos, onde um ciclo se sobrepõe ao outro, e isso vai inversamente fluindo, gerando um ciclo de energia. Mas, Babá, o que isso tem a ver com guerra? O que isso que o senhor está dizendo tem a ver com demanda? O que isso que o senhor está dizendo tem a ver com Ogum ou com a ideia da arte da guerra? Né? Eu coloquei o nome da live como Arte da Guerra. A Arte da Guerra é um livro chinês de um general mítico chamado Sun Tzu, muito conhecido sobre o estudo da estratégia, da tática e da vitória na guerra. É um livro muito famoso, por isso eu coloquei o subtítulo. Mas o conceito que vamos falar aqui é bem iorubá mesmo, é bem dentro da visão de Ifá. Então, primeiramente, é necessário dizer que Ifá não é uma filosofia gratiluz, né? Não é uma filosofia que tem uma positividade superficial e hipócrita. A filosofia de Fá entende que a natureza possui elementos construtivos e destrutivos, e que tudo faz parte do ciclo da vida. Então, Ifá, nos seus milhares de tãs, aborda temas tabus como violência, assassinato, guerras, conflitos, e nessas histórias podemos perceber um aprendizado ali. Um aprendizado que toda pessoa que se aproxima do Ifá ancestral acaba recebendo, que é o entendimento desse ciclo da vida e como agir naquelas situações de guerra. Então, muito diferente de uma propaganda gratiluz que tem hoje em dia, tudo bem, o mundo é lindo, né? O mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, tudo está em paz. Não, Ifá entende que o mundo não é lindo, o mundo não é maravilhoso, o mundo tem momentos de maravilhosidade, o mundo tem momentos de beleza, mas também tem momentos de tristeza, também tem momentos de violência, também tem momentos de negatividade. Então, o Ifá ele não nega esses ciclos. E isso torna a pessoa que estuda o Ifá ancestral uma pessoa madura. Porque um dos grandes problemas que a gente vê é na imaturidade das pessoas em lidarem com situações difíceis. Muitas das pessoas que vivem numa espécie de filosofia santo grau, uma ideia de gratiluz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, quando enfrentam uma situação delicada, um momento difícil da vida, elas tendem a se desesperar, elas tendem a se decepcionar com a espiritualidade. A espiritualidade não me ouviu, eu achei que a vida era bela e agora eu tenho um grave problema e a espiritualidade não me ouviu porque estou passando por esse momento. Essa é uma postura infantil, essa é uma postura imatura. Quem tem acesso à sabedoria do Ifá ancestral sabe que a vida é cheia desses ciclos de construção e de destruição, mas aprende a se posicionar perante a isso. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é isso. O Ifá ancestral é uma filosofia para pessoas adultas, pessoas que já têm uma maturidade na vida, pessoas que já têm uma visão de entendimento
desses ciclos de construção e destruição da vida. Então, o Ifá ancestral, ele nos amadurece, ele nos traz sabedoria e, ao mesmo tempo, nos tira essa ingenuidade, tá? Então, não é que o Ifá ancestral não acredite na alegria, claro que ele acredita na alegria. A diferença é que ele entende que também existe a tristeza e que a arte da vida é saber lidar com ambas as situações. Por isso, conceitos como imaturidade e ingenuidade são deixados para trás quando entendemos essas questões do Ifá ancestral. Particularmente no assunto que foi perguntado sobre demanda, guerras espirituais, né? Esse tipo de coisa. Vamos lá. Da mesma forma como nós temos, como eu sempre falo aqui, né? As chamadas da Fá, as abordagens para a riqueza, para o amor, né? Os rituais, né, de Ferã, que são os rituais para questões amorosas, sentimentais. Temos os rituais para as questões financeiras, prosperidade, rituais para a saúde, toda uma série com centenas e centenas e centenas de rituais, de instrumentos para atingirem o resultado que desejamos. Também, no corpus de ensinamentos de Ifá, também temos a sabedoria da arte da guerra. E isso passa por várias abordagens. Como sempre, tudo começa no autoconhecimento. Pois, se você não sabe a força do seu punho, o poder da sua pancada, você não sabe usar o poder que você tem. Então, o autoconhecimento já lhe dá uma noção do poder de força espiritual e energética que você tem. E como se faz isso no Ifá ancestral? Primeiramente, é analisado um dos caminhos do destino do indivíduo, tá? Que se chama a Onifá Lenini. A Onifá Lenini é o caminho da divindade dos obstáculos no seu destino. Então, para começar, o seu maior inimigo é você mesmo. Para começar, as maiores dificuldades do seu destino já estão inseridas na sua própria configuração. Então, você precisa primeiro vencer o inimigo que existe em você. Pois, ao compreender e vencer o inimigo que existe em você, você se tornará imbatível contra qualquer outro inimigo externo. Uma outra questão é a Onifá e Xegum, seu caminho de vitória e proteção. Quando você sabe as energias e os caminhos que protegem você e que podem assegurar a você a sua vitória nas questões da vida, você está mais capacitado espiritualmente e energeticamente ainda para enfrentar todo e qualquer tipo de inimigo. Então, claro que tudo isso que eu estou falando aqui tem muito mais dentro do curso, tá? Todos esses ensinamentos que eu estou falando aqui é só um pequeno pedacinho, só para vocês terem uma pequena ideia. Os ensinamentos profundos e realmente realizadores do que a gente está falando, está tudo lá no curso A Riqueza de Fato, tá? Então, com profundidade, com conhecimento seguro, está tudo isso lá dentro do curso A Riqueza de Fato. Então, como, por exemplo, quando já sabemos o Odu e as energias influentes dos nossos obstáculos no destino, quando nós sabemos o Odu e as energias que podem trazer vitória e proteção no destino da gente, a gente já começa a saber quais são as nossas ferramentas. Quais são as nossas ferramentas de combate, as nossas ferramentas para estabelecermos vitória em todas as situações do destino. Então, tudo começa no autoconhecimento. E aí partimos para um outro plano, que aí
respondendo à pergunta da importância de Ogum no Ifá ancestral. Ogum é fundamental em toda a tradição de Ifá. No Ifá ancestral é mais ainda. Existe um ditado de Ifá que diz que Orumilá visita a forja de Ogum durante o dia e que Ogum visita o atê de Ifá, a casa de Orumilá, durante a noite. É necessário percebermos a íntima relação que Ogum e que Orumilá têm com o Igiopê, a árvore do dendezeiro. Então, são divindades dentro da natureza vegetal similares. Dentro do universo vegetal, tanto Ogum quanto Orumilá possuem seu fundamento na mesma árvore, que é o dendezeiro. Portanto, ambos são ligados ao mesmo princípio de ancestralidade de Babá e Gungun, ou seja, a origem ancestral do culto de Ogum e do culto de Ifá é a mesma, praticamente a mesma, com muitas pequenas diferenças, mas a origem vem do mesmo local, o Igiopê, tá? Pois, se Ogum está associado, por exemplo, às folhas, o Orumilá também está associado aos caroços e às folhas do dendezeiro. Tudo isso baseado no mesmo ancestral em comum, né? Partindo, então, dessa ideia de Ogum, na importância do Ifá ancestral, uma outra, você começa, então, a utilizar os conhecimentos do Ifá ancestral. Ora, Ifá não é um instrumento de aquisição de conhecimento? Você não pode jogar uma pessoa que domina o oráculo de Ifá. Ela pode jogar para qualquer pessoa, inclusive para alguém que não saiba. Você pode saber os fundamentos do seu inimigo dentro do seu oráculo, se você tem o conhecimento para isso. Você não precisa que ninguém te conte. O próprio oráculo já te diz qual é o ponto fraco e o ponto forte do seu inimigo. A coisa fica tão fácil que às vezes você até olha assim e fala, não, nem vale a pena eu perder tempo destruindo isso aí. Nem vale a pena. E quando eu falo isso, isso significa a compreensão, como eu disse do início da conversa. Se a natureza expande e contrai, e se estamos numa batalha, estamos para sermos vencedores. Estamos para agir com toda a sabedoria da arte da guerra de Orumilá, a sabedoria dos ensinamentos de Ogum e de Orumilá, em estabelecermos a nossa vitória. Dessa forma, então, se nós vencemos o nosso inimigo interior, se superamos os nossos obstáculos do nosso caminho, né, a nossa Helenini pessoal, nós vamos superar todo e qualquer inimigo. Desde que esse inimigo até vale a pena ser chamado desse nome, que tem gente que nem vale a pena. Né? Tem situações que realmente você olha assim e fala, eu tenho mais o que fazer do que me preocupar com isso. Mas quando surge uma situação séria, é necessário estabelecer o velho e bom ditado de que o mais capacitado, o mais preparado, aquele que melhor se adapta, vence sempre. Então, o Ifá ancestral fornece a todos aqueles que estudam todas essas ferramentas e muito mais para se estabelecerem todas as questões de demanda, de guerra e esse tipo de coisa. Tá? Se você se interessou por esse assunto, saiba que no curso A Riqueza de Fá, nós temos muito mais informações sobre esse aspecto da arte da guerra. Tá? Deixa eu ver agora as perguntas que o pessoal está escrevendo aqui, que eu estava comentando as perguntas que foram feitas anteriormente, né? O Sérgio Alves está comentando o seguinte, além de nos conhecermos, existe alguma magia para ajudar com Helenini? Nossa, existem muitas, mas são sempre muito particulares. Tá, Sérgio? Porque o Ifá vai te orientar. Ele vai te dizer um orixá, por exemplo, e um caminho de Odu, que você vai usar
para neutralizar a energia negativa de Erenini, dos obstáculos. Isso vai estar associado à sua Aurei Shegum, sua sorte de vitória e proteção, que vai te dar também um perfil de Odu e um perfil de Orixá. E o próprio Ifá, através dos seus abirás, vai te dizer o ritual. Como fazer isso. Tá? Inclusive, esse é um ponto muito importante que se chama muito atenção em vários aspectos de iniciação de Ifá. Uma boa parte do culto de Ifá, do Ifá ancestral, está entre a arte medicinal e a arte da guerra. Tá? A arte medicinal e a arte da guerra. Então, são dois pontos muito fortes. A correlação Ossan e Ogum, Orumilá no meio, né? Então, medicina e guerra. Né? Cura e vitória. São duas palavras muito importantes dentro desse ensinamento ancestral. Tá? E assim como existe a vitória sobre os inimigos, você vai ter a vitória financeira, a vitória na saúde, a vitória na área afetiva, a vitória no amor. Tudo isso são estabelecimentos de vitória na tua vida. Tá? Então, existe uma Dafá exatamente voltada ao Ixegum, ao estabelecimento de vitória na vida da pessoa. Normalmente, esse tipo de jogo é recomendado quando percebemos problemas de ancestralidade, maldições, tá? Maldições, inclusive, que podem acontecer ainda criança ou quando a criança está na barriga da mãe, maldições de derrota, né? Para que a pessoa seja um perdedor em tudo. Então, quando isso está associado a uma questão espiritual, quando isso está associado a algum contexto Jegbeurum, que existem algumas casas de Jegbeurum que têm esse tipo de problema. Então, às vezes, algumas iniciações de Ifá são até voltadas para isso, para anular, ou algumas outras iniciações em outros contextos também, para anular esse tipo de negatividade. Tá? É claro que o exemplo que eu estou dando ele é muito intenso, é um caso, não é todo mundo, né? Não é muito comum, mas acontece. E algumas pessoas podem ter isso em doses maiores, atrapalhando muito a vida da pessoa. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento do Ifá ancestral, ela entende esse processo e consegue adquirir o conhecimento e as ferramentas para solucionar isso em definitivo. Definitivamente mesmo. Tá? Eu já vi, por exemplo, um caso de um garoto que eu cuidei. Ele absolutamente só teve derrotas desde que nasceu. Eu vim a conhecê-lo. A mãe dele levou ele lá na Lecaixa, ele tinha uns 17 anos, tá? E não, era mais, era quase 20 anos. E ele não tinha conseguido dar continuidade em nada na vida. Ele tentou estudar, não conseguiu, tentou trabalhar, também não conseguiu, tentou empreender coisas, né? Namorar, teve dificuldade, não conseguiu. Absolutamente nenhuma área da vida esse rapaz estava conseguindo desenvolver nada. Na época, eu fiz um tipo de iniciação associada ao Ebori, dentro do contexto de Egbeorum, fazendo essas análises da Erenini, da Aurei Shegum, da sorte de vitória, da questão dos obstáculos. Dei os fundamentos da questão do Ori, da ancestralidade do orixá do garoto, os instrumentos para anular essa negatividade. Hoje, esse rapaz, ele mantém contato comigo até hoje pela internet, já um jovem empresário, muito bem sucedido, muito bem realizado nos estudos, nos negócios dele, tá? Já tem uma família, é um rapaz que até hoje me agradece muito e tudo mais, porque trouxe efetivamente uma transformação para a vida da pessoa. Mas era um caso em que eu soube detectar o problema através da visão do Ifá ancestral. Tá?
Então, até hoje, me dá muita satisfação, inclusive, quando eu vejo esse rapaz hoje já é um homem, já, né? É adulto, claro, muito bem sucedido, ele sempre me agradece quando ele me vê, né? E assim temos vários exemplos. Então, se você se interessa por IFA e quer ter, por exemplo, esse tipo de conhecimento para trazer a realidade da vitória para a sua vida, que tudo começa na gente, tá? Trazer a realidade da vitória na sua vida, até para você poder ajudar os outros a ter vitória em todas as áreas da vida, esse conhecimento completo está no curso A Riqueza de Fá. As inscrições estão abertas, as inscrições vão até terça-feira e ainda dá tempo. Aproveite aí para você entrar no nosso curso A Riqueza de Fá. Daqui a pouquinho a Cláudia vai estar compartilhando. Já botou? Cláudia já colocou o link aí do curso A Riqueza de Fá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá bom? Beleza, vamos ver aqui agora. Eu respondi a pergunta aqui do Sérgio, né? Boa noite, Penedo de Ana, seja bem-vinda, aquele axé. Tudo de bom. O Henrique Jorge está perguntando, Babá já está aberto para fazer a Anafá? Henrique, é vaga para final de novembro, tá? As vagas estão abertas para inscrição no curso A Riqueza de Fá. Para agendar da Fá é para final de novembro. Então você tem que agendar agora. Porque quanto mais demora para agendar, mais longe vai ficando, né? Tá bom? Beleza, Henrique. Então, já que você quer, depois entre em contato com o nosso Zap, que para segurar a sua vaga, né? Aí provavelmente para início de dezembro. Tá bom? Vamos ver aqui. O Santi faz um comentário ali muito interessante. Ele diz o seguinte: fato, Babá, sem esse conhecimento, IFA se torna só ritualística. É verdade. Daí não adianta sair pondo a culpa do insucesso nos outros. Exatamente. Essa é a questão que eu estou falando desde o início do lançamento do curso A Riqueza de Fá, para que vocês entendam o pensamento do IFA ancestral. Eu vou repetir um ponto importante, tá? IFA ancestral se baseia em 4 pontos, tá? Na prática oracular, para que serve o oráculo? Também é diferente. O oráculo é para adivinhar alguma coisa? Não, não é para adivinhar nada. O oráculo é para expandir a sua visão e adquirir informações, planos de visão, conhecimento. O oráculo aqui, ele é uma janela para o conhecimento, uma janela para a sabedoria. Tanto que tem uma reza que fala isso, Urumilá, abra seus olhos, né? Quando a gente risca no Opon e Fá, Urumilá, abra seus olhos, olhe para mim e traga o conhecimento daquilo que eu não sei, traga a sabedoria daquilo que eu preciso saber. Então, a prática oracular é para trazer conhecimento, informação e sabedoria sobre absolutamente qualquer coisa que você perguntar. Absolutamente qualquer coisa que você perguntar. Cláudia compartilhou ali agora o link do curso arriquezadefá.com.br lá no Facebook. Tá? Axé. Um segundo momento, IFA, além da prática oracular, tem o conhecimento dos fatores já vividos, um conhecimento histórico, que são os itãs de Fá, as lendas de Fá. Então, quando você tem uma associação com uma determinada lenda, existem planos de leitura daquela lenda. Existe uma leitura filosófica, uma leitura ritualística, entre outras. Essa leitura vai trazer a meditação, a Charoifá, que é um processo de interioridade, onde você vai conhecer, ter o autoconhecimento das suas energias, características do seu destino, e você vai saber melhorar e despertar esses poderes em você.
E, finalmente, uma quarta área, que é o ebó, que é a ritualística. Então, veja, o que o nosso amigo Suran está falando ali é exatamente isso. Ifá, sem esse conhecimento do Ifá ancestral, é só ritualística, é só ebó. E ebó aqui, quando eu falo, é reza, cantiga, louvor ao culto de Orumilá, é só ritualística. Não é nem 25% do que é a prática completa do Ifá verdadeiro, que é o Ifá ancestral. Tá? E ele comenta, daí, se é só ritualística, não adianta sair pondo a culpa do insucesso nos outros. Pois é, porque as pessoas não ensinam algo além da ritualística. E aí não tem como mesmo a pessoa abrir a sua cabeça, mudar o seu destino de uma forma consciente, segura e firme. E ele continua dizendo ali o seguinte: eu quero jogar com o Senhor para ter certeza se realmente está correta esta afirmação e ter um pouco mais de conhecimento, se for esse Odu, pois não encontro muitas informações sobre ele na internet. Ok, maravilha. Lembrando também, então, já que ele falou a questão de informação sobre o Odu, você pode ter 3 pessoas, todas no mesmo Odu. Tá? Todo mundo de, por exemplo, deixa eu pensar aqui, Obeyami, tá? Ok? Então, todo mundo de Obeyonu, todas as 3 pessoas desse mesmo Odu. Mas as características do destino das pessoas vai ser diferente. Então, não é porque é o mesmo Odu que é tudo igual, tá? O Itam pode ser diferente, os fundamentos de análise de destino são diferentes, ancestralidade, tudo isso. Então, é claro que tem que começar por algum lugar. A informação sobre o Odu é válida, mas só a da Fá te dá o conhecimento individual. Então, não basta ser do mesmo Odu, tem que ter a da Fá, que é a análise completa do teu destino, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho eu te pergunto, eu respondo a sua pergunta. Tá, Sérgio? Deixa a Cláudia, ela saiu, daqui a pouquinho ela volta. Quando ela voltar, eu vou responder junto com ela essa sua pergunta aqui sobre o bônus. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto para responder a sua pergunta. O que mais? Deixa eu ver aqui. O Tarley pergunta, o que é Adafá? Não é Adafá. Vamos lá. A palavra se chama Dafá. D-A-F-A. Dafá é a prática oracular do oráculo de Ifá. A filosofia do oráculo de Ifá possui uma abordagem que se chama Jafá. Jafá é um princípio que todo Lua tem no Ifá, que é a meta de encontrar a solução para o problema das pessoas. Dafá é a prática oracular através da Ayewo Ifá, que se chama, traduzindo, é a investigação espiritual de Ifá, ou seja, uma prática milenar do Ifá ancestral que se propõe a pesquisar através do oráculo de Ifá e encontrar as ferramentas que venham trazer soluções para os problemas das pessoas. Dafá é um modelo de jogo, existem dezenas e dezenas e dezenas de abordagens oraculares, portanto, existem dezenas e dezenas de Dafás. Por exemplo, a Ayewo Ifá, que é a investigação espiritual de Ifá para o destino de alguém. A Dafá Onifá Adê, a análise das características de riqueza do destino de uma pessoa. Dafá Onixegun, a Dafá da vitória, que analisa as características de luta, desafios, obstáculos e vitória na vida de uma pessoa. E assim, inúmeras outras. Né? Existe a Dafá de análise de relacionamento, de questões amorosas, com ritualidades de Ferã, tá? Então, respondendo aí ao nosso amigo Tarley, ou Tarley, tá? Então, vamos lá, Cláudia. Já
respondendo. Já está respondendo? Ele está respondendo como? No chat. O cupom era só nos 3 primeiros dias. Os bônus continuam valendo tranquilamente, não tem problema nenhum. Vai continuar valendo os bônus, que são as aulas. Tá, então olha só, Sérgio. Ela respondeu aqui com Molecast Escola de Magia aqui no YouTube, tá? O cupom de desconto foi só nos 3 primeiros dias, mas todos os bônus estão valendo. Então, para maiores dúvidas, fala com ela aqui diretamente no WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp 021 988 10 30 36. 021 988 10 30 36. Tá, Sérgio? Ele está dizendo ali que ele pretende fazer o curso, vai pagar à vista, ok. Maravilha. Fala com ela aqui, então, no WhatsApp. Tá, Sérgio? Obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Seja muito bem-vindo mesmo. Axé. Axé. O Tarley está falando ali, obrigado. Foi um prazer, Tarley. Muito bem. Deixa eu ver agora aqui os outros comentários. Teve uma pergunta de ontem. Cadê? Foi do Carlos. Não, deixa eu me lembrar aqui. Foi o Santi. Não esquece a pergunta que eu fiz ontem, se puder responder. As divindades que falam do Iorirete. Tá. Então, vamos lá. Esse também é um capítulo bem legal do curso, porque as pessoas tendem a como que formatarem as respostas dos orixás. Vamos lá, vamos esclarecer isso de uma forma simples. No curso, a primeira coisa que eu mostro sobre esse assunto é uma tabela das regiões das regiões tradicionais da Nigéria e do Benin sobre as principais divindades associadas aos Odus. Isso, numa linguagem traduzida para a gente, é chamado no Ifá de orixá tagarela. O que é orixá tagarela? É uma palavra engraçada, mas seriam aqueles orixás que mais aparecem nos itãs relacionados àquele Odu. Então, eles falam mais, daí o termo tagarela. Tá? Então, esses orixás costumam falar mais vezes em determinados Odus. E isso muda muito de região para região. Então, posso dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o Odu Ogbemeji. Primeiro Odu da ordem de Ifá. Tá? Se você for analisar, por exemplo, em Oió, o orixá tagarela de Ogbemeji é Xangô. Se você for analisar, por exemplo, em Leifé, o orixá tagarela do Ogbemeji é o Batalá. Tá? Deixa eu ver um outro exemplo. Em uma região, por exemplo, Obará, vai ter como alguns principais orixás tagarelas Egbe Orum. Tá? Em outras, por exemplo, pode ter Iroco. Ou seja, para cada região tradicional, você tem um grupo de orixás que costumam falar mais em determinado Odu. Tá? Então, primeira informação sobre isso. Não existe uma única regra, não existe uma única lei dentro disso. Cada região muda os seus principais orixás tagarelas relacionados aos Odus. Então, por cada região, isso muda. Segundo ponto, o importante é que você saiba, que você, oraculista, saiba tirar a divindade que está falando. Então, uma coisa que eu ensino muito lá para o pessoal, todo e qualquer orixá fala em todo e qualquer Odu. Pois o Odu, ele é um registro de um Itã, de uma lenda,
e também pode ser compreendido como uma espécie de comportamento. Eu gosto de comparar com comportamento eletromagnético, pois a coluna direita de um Odu tem uma postura, a coluna esquerda tem outra. Na combinação, isso é tipo uma eletricidade, né? Eletromagnetismo. Tá? Uma comparação só, para tentar explicar isso. Então, naquela corrente elétrica e magnética, o resultado pode ser qualquer orixá pode falar. Outro exemplo de Ogbemeji. Você vai jogar para uma menina, uma criança. Menina, caiu Ogbemeji, ela é de Oxum. E é Iapetebi, ela tem cargo de Iapetebi. Você não precisa nem perguntar nada. Tradição isso, tradicional. Né? Vai jogar para o menino, o Ogbemeji, ele é o Batalá. Tá? Então, no caso de Oriretê, alguns orixás comuns que falam dentro dessa Unifá, dentro desse caminho, nós vamos ter, por exemplo, a Ganju, tá? Nós vamos ter, por exemplo, Onilé, Xangô, em determinado contexto, né? Deixa eu só conferir. Ioriretê, isso mesmo. Tá? Por um momento achei que era o Caranretê. Ioriretê. Você vai ter Exu, a Ganju, Xangô, Onilé, tá? Dos orixás femininos, a presença de Oiá aqui é muito evidente também. Tá? Agora, lembrando, não é porque eu estou dizendo esse grupo de orixás que é só esse grupo de orixá que fala. Então, no curso A Riqueza de Fá, você sabe como tirar o orixá que está falando. Com certeza. Independente dos orixás tagarelas. Os orixás tagarelas são uma referência regional cultural da África. Mas você aprende a técnica correta de tirar o orixá que está falando em relação àquela pessoa. Tá bom? Espero que eu tenha explicado o conceito e por que eu, às vezes, gosto de explicar tudo direitinho. Primeiro, porque eu sou professor e eu gosto de ensinar. Segundo, para evitar confusão no conceito. Tá? Então, quando fala assim, quais são os orixás que falam em determinado Odu, você tem que saber o que é falar num Odu, né? O contexto tradicional disso, etc. Foi o que eu expliquei, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Obrigado pela pergunta, Santi. Axé. Muito bem. Responde o Sérgio que a única coisa que a gente teve de diferente foi o cupom nos 3 primeiros dias. Os bônus permanecem os mesmos que estão lá na página. Tá. Então, Sérgio, a Cláudia está falando aqui para te responder o seguinte, que a única coisa que tivemos de diferente nesse lançamento foram os cupons dos 3 primeiros dias. Só isso. Os bônus permanecem para todos, como está na página, tudo direitinho, tá? A única coisa de diferente foram os cupons. O bônus permanece tudo igual, tudo certinho, tá? Então, ele está falando aqui, minha antiga Iá no culto afro-brasileiro, enquanto rezava no início do Erim de Logum, ela falava o nome de cada orixá e dizia Exu Tagarela, Ogum Tagarela. Existe um encantamento de Opon Ifá, que fala, né? Assim como o pássaro, Tagarelela, assim como o pássaro tal, não vou falar aqui o nome, né? Lá no curso tem isso tudo direitinho, ensinado. Assim como o pássaro tal tagarelela, Exu vai tagarelar. Assim como o pássaro tal, Ogum vai tagarelar. Aí você faz toda uma oratória. Isso é parte da reza do Irofá no Opon, né? Para você acordar os espíritos ali, Exu e tal, no Opon Ifá, né? Você bate o Iroquê Ifá. Então, assim, e esse produz um som na madeira. Esse som da madeira tem a ver com o pássaro que tagarela e acorda os orixás para tagarelar. Ok? Isso é técnica de Opon Ifá. Tá bom? Também ensinado plenamente lá no curso A Riqueza de Fá. O Sérgio, pode repetir no WhatsApp? Posso sim, Sérgio. Vamos lá.
021, Rio de Janeiro, 98810 3036. 98810 3036. Tá? Ok? 021 98810 3036. Tá bom? Beleza. O Santimô do Pé Babá, entendi. Axé, então, maravilha. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Axé. Muito bem. Boa noite, Rose, lá no Instagram, pessoal do Instagram. Tinha uma pergunta aqui do Marcos Pinto, né? Se eu posso falar um pouco sobre o Onifá. Grato. Posso sim, Marcos. Vamos lá. A palavra Onifá vem de Odã e Fá. Muito bem. Onã e Fá. Onã, caminho, e Ifá. Então, Onifá significa caminho de Ifá. Os Odus possuem símbolos visuais. Esses símbolos visuais são chamados Onifá, caminhos de Ifá. Mas a palavra Onifá também é um termo utilizado no Ifá ancestral como aquele que pratica a filosofia de vida e a disciplina espiritual de Ifá. Então, eu sou, por exemplo, um Onifá. Eu sou um caminho de Ifá. Então, eu sou um Onifá, Oturarupom, Oturatutu, tá? Oturabaale. Isso significa que eu pratico a filosofia e a disciplina espiritual de Ifá e a minha vida segue o caminho de Ifá. Então, eu sou um Onifá, um Oluô, Oturá, Rupom, tá? Oturá Baale, certo? Isso significa que você pratica esta filosofia de vida, que você possui essa espiritualidade e que você representa a energia de Urumilá e a energia da espiritualidade de Ifá. Tá? Então, você tem o Onifá como termo técnico, que é o desenho do Odu, mas você também tem o Onifá como filosofia de vida. Então, quando eu falo que eu sou um Onifá, isso significa que eu sou um caminho de Ifá. Por aquilo que eu pratico, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu ensino, por todos os níveis que fui iniciado e me aprofundei dentro disso. Então, sou um sacerdote, um Onifá. Tá bom? Axé. Muito bem. Já deu já 1 hora. Deixa eu só ver como é que estamos aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui, que tem muito comentário. O Flávio tá falando, moro em Salvador. Como conhecer a sua casa no Rio de Janeiro? A minha casa no Rio de Janeiro atualmente é liderada pela Yanifá Marinalva de Oxalá, e você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp que eu te dou o telefone de lá. Tá bom? Ok, Flávio? Beleza. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. O Marcos, beleza? Obrigado. Axé, Marcos. Deixa eu ver. A Luísa de Guanazes. Boa noite, com muito axé, babá, a cada informação. Boa noite, Luísa. Muito bem, deixa eu ver aqui.
A Elizabeth pergunta: gostaria de saber o que significa sonhar com uma praga de grilos. É perca. Perca situações que podem vir a lhe trazer prejuízo. O lado negativo, né? O lado negativo significa situações que podem vir a lhe trazer prejuízo ou perca de paz. Tá? O lado positivo são boas notícias e expansão mediúnica, espiritual. Tá? Tudo pode ser interpretado, né, por ambos os lados, né? Muito bem. Ok. Deixa eu ver aqui, eu acho que já... O Carlos, Babá, no curso também aprendemos sobre ideia hierarquia? Sim. A formação, né, do IFA, que tem toda uma história por trás, né? No meu caso aqui, algumas pessoas estranham, né? Ué, mas que DEIFA é esse do Babá que é branco? Eu sou de Obatalá, né, para quem não sabe, e eu tive acesso a caroço de dendê de 4 olhos branco. Tá? Então, pessoal aí que acha que não existe, tá? Então, tem toda uma relação de proteção, né? De preparamento desses símbolos, tá? Ok, o Tarley também pergunta, falando de sonhos, ter sonhos sexuais pode representar algum problema espiritual? Olha, algumas pessoas falam sobre perca de energia e existem contextos de Beurum, né? De comunidade astral, né? De correlações onde uma pessoa pode ter um vínculo espiritual com uma parceira, né? Ou um parceiro astral, a Yaorum ou Okorum, tá? Isso está dentro de um segmento de religiosidade associado ao Zegbeurum, que são a comunidade espiritual ao qual todos nós nos ligamos através de uma forma ou de outra, tá? Então, pode ter a ver com esses contextos que eu estou dizendo. Não significa que seja sempre isso, mas normalmente pode ser interpretado assim, tá bom? Eu tenho uma live, é verdade. Tem uma live minha. Tem uma live palestra onde eu falo sobre sonhos no IFA. Tá? A interpretação de sonhos por IFA. Só procurar aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Então é isso. Já falei pra caramba hoje. Sabe? Eu falo tanto que até cansa. De tanto falar. Então, lembrando, se vocês gostaram dessas informações que eu falei hoje, sobre IFA ancestral, venham para o curso A Riqueza de IFA. Nossas inscrições estarão abertas até terça-feira. A Cláudia compartilhou o link aqui no YouTube, ariquezadefá.com.br. Também temos aqui no Instagram, através do compartilhamento da Sun Productions, curso ariquezadefá.com.br e também aqui no YouTube. Qualquer dúvida, para entrar em contato com a gente, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, o Zap mais famoso da Macumba. WhatsApp 021 Rio de Janeiro, 98810 3036. 98810 3036, tá bom? E como o pessoal tem falado que por causa da campanha do IFA eu nunca mais toquei violão, como a nossa live de hoje estava falando sobre a arte da guerra, conflitos, né? Obstáculos, traições, estratégia, tudo isso. Então, eu vou terminar nossa live de hoje tocando um pouquinho de viola, uma canção que fala muito dessas questões da guerra, posicionamento, estratégia e traição. Né? Então, o pessoal fala, pô, tempão que tu toca uma viola aí, babá. Vamos ouvir hoje...
Isso aqui é uma cantiga de capoeira, uma música de capoeira para terminar aqui a nossa live da arte da guerra. Que faz a arte da guerra. Vamos ouvir então uma cantiga do mestre Tony Vargas. O luar, ele é filho da lua. O luar, ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. Oi, era uma noite sem lua e eu tava sozinho, fazendo do meu caminhar meu próprio caminho, sentindo o aroma das flores e a dor dos espinhos. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. De repente, apesar do escuro olhar, eu pude saber que havia alguém me espreitando sem ter nem porquê. Foi, era a hora da luta de morte, era matar ou morrer. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. A navalha passou me cortando, era quase um carinho. O meu sangue misturou-se ao pó e às pedras do caminho. Era hora de pedir axé para o meu orixá e partir para o jogo da morte. Era perder ou ganhar. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. Eu dei o bote certeiro na cobra, alguém me guiou. Bem, a lua bendada é a morte, a luta acabou. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua. Se você não acredita, me espera num outro caminho e prepara bem a sua navalha, eu não ando sozinho. O luar, ele é filho da lua. O luar, ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Era uma noite sem lua, era uma noite sem lua, era uma noite sem lua.